Olá, vamos lá, 7º ano, mais uma aulinha aqui de matemática. Continuamos com a nossa fração, né? A gente já aprendeu o que é uma fração, seus termos, não é isso? E até representá-lo através de desenho. Agora nós vamos aprender a trabalhar essas frações em forma de operações. Nós vamos começar aqui trabalhando com adição e subtração de fração. Aí tem duas formas diferentes de adicionar e subtrair fração. Uma é quando ela tem os denominadores iguais e a outra é quando ela tem os denominadores diferentes. Vão aparecer atividades em que as frações elas vão estar com os denominadores iguais e outras atividades em que as frações elas vão estar com os denominadores diferentes. Mas não se preocupe que não é difícil, coisa fácil, rápido de fazer. Aí aqui um exemplo, adição e subtração de fração. Aí fração sem mini múltiplo comum. Existem duas formas de você estar adicionando e subtraindo frações quando ela tem os denominadores diferentes. Uma forma é você tirando o mini múltiplo comum, que você aprendeu lá atrás quando a gente estudou MMC, né? Mini múltiplo comum, a gente aprendeu a calcular o mini múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre dois números, por exemplo. Aí você vai fazer isso aqui. E outra coisa é você procurar, outra forma, aliás, procurar a fração equivalente a essas frações de forma que elas fiquem com os denominadores iguais. Daí você vai procurar essa fração equivalente a cada uma delas para ficarem com os denominadores iguais, só que no final você vai ter que simplificar essa fração para achar o resultado. Vamos continuar. Agora aqui nós temos uma adição, não é isso? Nós temos uma adição de fração onde os denominadores, eles não são iguais. Existem dois processos, como eu falei, do mini múltiplo comum e essa de eu procurar uma fração equivalente. Para mim tirar o mini múltiplo comum entre 3 e 4 seria 12. Aí eu ia fazer esse processo, eu vou fazer esse aqui de forma diferente do outro. A subtração eu fiz procurando fração equivalente. Essa daqui eu vou fazer procurando o mini múltiplo comum. Para vocês verem. Eu acho essa daqui mais complexa, mas não é difícil. Aí você vai dizer 12 dividido por 3, vai dar quanto? 4 vezes 1, 4. Sinal de mais. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Aí você conserva o 12, que é o denominador, e soma os numeradores. 4 mais 9, 13. É uma fração que não dá para simplificar. Ou, se vocês quiserem fazer de outra forma, você vai só procurar frações equivalentes. Vou fazer na frente. Procurar frações equivalentes a 1/3 e 3/4, de modo que elas fiquem com os denominadores iguais. Se eu multiplicar aqui por 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Aí eu multiplico isso aqui por 3, ó. 3 vezes 3, mais, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Mesma coisa, ó. Denominadores iguais. Então, isso aqui vai ficar assim. Pega o denominador, ó. O denominador dessa é 12, o denominador dessa é 12, a mesma coisa, só um 12. 4 mais 9, 13. Certo? Ó. Resultado, ele dá o mesmo. É só duas formas diferentes de você calcular. E aí você usa aquela que você achar melhor. Professora, mas como é que eu vou saber qual número eu vou multiplicar? Você imagina que número eu multiplico com 3 e com 4 para me ter esse denominador igual. Como é que vai ser? Você imagina. Eu imaginei aqui, se eu multiplicar 3 por 4, eu vou ter 12. Se eu multiplicar 4 por 3, eu vou ter 12. Entendeu? Então, você imagina o número que você multiplicando. Você não vai multiplicar, ó. Pode prestar atenção que aqui a primeira fração multipliquei por 4 e a segunda por 3. É diferente de simplificar. Não precisa ser o mesmo número. Você vai procurar um número de modo que você faça com que esses denominadores aqui eles fiquem iguais. Nesse caso, eu fiz o quê? Procurei essas frações aqui equivalentes
essas frações para facilitar a minha soma, porque eu não posso somar assim, quando os denominadores são diferentes, eu não posso simplesmente pegar e somar. Eu preciso fazer com que esse denominador fiquem iguais das duas frações. Então, ou eu faço aqui pelo MMC, ou eu faço desse formato aqui, procurando frações equivalentes, ok? Boa aula, assistam a aula aí direitinho. E as atividades, as páginas vai estar lá na rotina que vocês vão receber, ok? Vamos estudar.